Olá, meu aluno, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai estar hoje mais uma vez na nossa aula de língua portuguesa, ok? Aí vocês devem estar se perguntando, né, professor, mas hoje é quinta-feira, não deveria, segundo o calendário, ser aula de ciências. E mais uma vez eu vou estar repetindo a vocês que nessas duas primeiras semanas de aula a gente vai estar focando, né, principalmente eu, o professor Felipe, né, os outros professores eu não sei, mas eu vou estar especificando a língua portuguesa, estar revisando conteúdos que vocês já viram, para que quando chegar realmente os assuntos do ano que vocês estão cursando, estes assuntos, né, eles possam, esses que a gente vai ver agora, eles não saiam da memória de vocês, eles são importantes também, assim como que vocês ainda irão ver. Ok? Então a gente vai continuar a nossa revisão, o nosso diagnóstico, revendo aí assuntos que vocês já viram, porque eles são importantíssimos. E hoje a gente vai falar, turma, de um assunto, ok? Que eu considero muito importante, que é a sílaba tônica. A gente está estudando muito sobre sílaba, né? É verdade. Na aula passada a gente teve uma aula falando sobre separação de sílaba. A sílaba tônica também ela está muito vinculada à separação, porque para você saber qual é a sílaba tônica, você precisa também saber separar aquela palavra, ok? Então, para você ver, né, a separação de sílaba, quão importante ela é. Então, vamos saber primeiro o que é sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior intensidade, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Okay? Segundo aí o conceito, a sílaba tônica, meus alunos, ela é aquela que você pronuncia mais alto. Toda palavra ela tem a sua sílaba tônica. Toda palavra, né, ela tem aquela sílaba que ela se destaca quando você vai pronunciar. Ela vai se destacar, né, quando você pronuncia ela com maior intensidade, mais alto, podemos dizer assim, né? Aí eu coloquei três exemplos para vocês prestarem atenção, para vocês verem, né, realmente o que é a sílaba tônica. Relâmpago, sílaba tônica, né? Se você pronunciar, eu quero que você aí na sua casa também pronuncie relâmpago e você vai perceber que lã é a sílaba que eu pronunciei com maior intensidade. Dá uma dica para vocês: toda palavra em que você vê uma sílaba em que ela tem um acento, automaticamente aquela sílaba que está o acento, ok? Ela vai ser a tônica. Automaticamente, se você vê a palavra e aquela palavra ela tiver um acento na sílaba onde está aquele acento, ali é a sílaba tônica, ok? Não precisa nem você pronunciar. Nas que não tem acento, você vai pronunciar, por exemplo, a palavra boneca. Qual a sílaba que eu pronunciei com maior intensidade, professor? O né, ok? Então, toda vez que você pronuncia a palavra e uma daquelas sílabas ela se destaca, você pronuncia com maior intensidade, aquela sílaba ela é a sílaba tônica. Olha aí outro exemplo, a palavra animal. E aí a sílaba mal está sendo a sílaba tônica, ok? Então espero que vocês tenham entendido. Sílaba tônica, sílaba que eu pronuncio mais alto, com maior intensidade. Sílaba que tem um acento, não preciso mais nem ler, eu já sei que aquela sílaba ali, ela será a sílaba tônica. Gente, a língua portuguesa, né, no estudo da língua portuguesa, a gente classifica, ok? A gente classifica as palavras de acordo com a sílaba tônica. Como assim, professor? Aonde está a sílaba tônica, pelo local onde está a sílaba tônica, a gente faz uma classificaçãozinha na palavra. A gente diz se essa palavra é oxítona, se essa palavra é paroxítona, ou se essa palavra ela é proparoxítona. Então aí, ó, esse título diz classificação das palavras em relação à posição da sílaba tônica. A sílaba tônica ela pode estar em três posições, ok? Ela pode ser a última,
ela pode ser a penúltima e ela pode ser a antepenúltima, né? Então você vai olhar para a palavra e vai me dizer, professor, a sílaba tônica ela está na primeira. Como olha para cá, né? Essa palavrinha fábrica aqui. Ah, professor, a sílaba tônica está na primeira. Eu não vou aceitar você falando isso, ok? Sabe por quê? Porque toda vez que a gente for analisar a posição da sílaba tônica, a gente tem que falar só última, penúltima ou antepenúltima, ok? No caso aqui, ela está sendo a antepenúltima. Isso só como exemplo, daqui a pouco eu vou explicar aqui essas palavras. Então eu quero só que vocês lembrem disso, né? Eu já em sala de aula já falei. Em relação à posição da sílaba tônica, vocês devem olhar se ela é a última, se ela é a penúltima ou se ela é a antepenúltima. Isso que vai decidir, né, se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Vamos lá saber o conceito de cada uma dessas palavras. Professor, o que é uma palavra oxítona? Toda palavra cuja a última sílaba é a tônica. Então, se você leu aquela palavra, se você pronunciou aquela palavra, e naquela palavra a sílaba tônica, a sílaba que você pronunciou com maior intensidade, foi a última sílaba, aquela palavra ela é uma oxítona, ok? Então, você precisa saber pronunciar, saber separar aquela palavra, né? Porque às vezes você não sabe separar e não sabe se é a última, se é a penúltima, porque você errou a separação, ok? E aí, olha, aqui como exemplo a palavra café. Se está acentuado, não vou nem discutir. Eu sei que essa daqui é a sílaba tônica. Ela está sendo qual? Ela está sendo a última. Se está sendo a última, logo será oxítona, ok? Palavra jornal, né? Palavra jornal aqui, ó, nal está sendo a sílaba tônica, sendo a última, ela é oxítona. Então, umas dicas para vocês, ó. Se terminar com acento, né? Se for acentuado, você já sabe. Palavras que terminam com L, ok? Palavras que terminam com R, né? Jogar, estudar. Palavras que terminam com Z, feliz, ok? Essas palavras, todas elas são oxítonas, a não ser que ela tenha um acento no meio da palavra, né? A não ser que ela tenha um acento antes dessas letras que eu falei para vocês, ok? Então, olha, palavras que terminam acentuadas, palavras que terminam com L, palavras que terminam com R, palavras que terminam com Z, tem outras ainda, né? Essas palavras elas serão, lógico, uma oxítona, porque a sílaba tônica será a última, a não ser que ela tenha algum acento ali pelo meio da palavra, ok? Olha que a próxima será a paroxítona. Professor, o que é a paroxítona? Palavras cuja penúltima sílaba é a tônica. Como exemplo, nós temos aqui a palavra caráter. Palavra caráter, ó, que é a palavra caráter separada, ok? A sílaba tônica é a última? Não. É a penúltima? Sim. Olha aqui, sílaba tônica penúltima. Como é que tu sabe, professor? Tá o acento, não vou discutir, ok? Tem um acento aqui. Se não tiver um acento, eu faço que nem eu fiz aqui na palavra cavaleiro. Pronuncio. Cavaleiro. Olha que foi que eu pronunciei com maior intensidade, o lei. Então, lógico, essa daqui será a sílaba tônica e ela será uma paroxítona, porque a penúltima sílaba está sendo a tônica, ok? Vamos lá rapidinho. Proparoxítona. Essa é a mais fácil. Por que eu considero a mais fácil para paroxítona? Primeiro vamos entender o que é ela. É cuja sílaba tônica ela é a antepenúltima. Muita gente tem dificuldade de saber o que é antepenúltima. A antepenúltima é que vem antes da penúltima, ok? Se nós temos a última, penúltima, antepenúltima é a que vem antes da última. Ó. Fábrica, qual é a última sílaba? K. Qual é a penúltima? Bri. Qual é a antepenúltima? O Fá. Então, fábrica, ela está sendo aqui como exemplo de uma palavra proparoxítona, porque está sendo a penúltima sílaba atônica, ok? Olha a palavra matemática.
Palavra feia, né, gente? Essa realmente é, né? O professor também não ajuda, é muito feio também, né? Meu colega essa, um abraço aí pra você, se estiver assistindo. A palavra matemática, né? Olha que a antepenúltima, ela está sendo a sílaba tônica, ok? Então isso vai me dizer que ela é uma proparoxítona. Lembre disso, ó. Proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada, gente. Toda proparoxítona é acentuada. Todas as proparoxítonas têm acento. Então é muito fácil de você identificar. Você viu a proparoxítona, você viu a palavra, aquela palavra, a sílaba tônica dela é a antepenúltima e está acentuada, matou. É uma proparoxítona, ok? Então espero que vocês tenham entendido, né? Revisto essa matéria, ter reentendido, né? Porque eu já expliquei para vocês o que é sílaba tônica e o que é a classificação através da posição da sílaba tônica, ok? Então, façam a atividade que eu vou estar passando e bons estudos. Qualquer dúvida, só me perguntar.